Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Yasmin e no meu canal a gente fala cada dia um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo. E na mensagem de hoje a gente vai estar falando lá em 2 Reis, que é no capítulo 17, iniciando do 1. Oséias, rei de Israel, 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviava mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra, e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei de Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Halá e em Rabor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante deles, diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Elevaram estátuas e imagens do bosque, e em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vosso mau caminho, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto, que fizera com seus pais, como também os seus estatutos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram diante de todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os retirou diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que lhes fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e
oprimiu e deu-os nas mãos dos despojadores, até que tirou de diante da sua presente. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nabate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar em um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. O que eu entendi desse texto que o Senhor ministrou no meu coração, através do Espírito Santo? Eu compreendi que muitas vezes as pessoas à nossa volta, elas podem nos separar do caminho do Senhor, porque elas estão em pecado. Porque a gente, se você fala, se você vê algo e você continua naquele mesmo lugar, é a mesma coisa se você dissesse, eu concordo com aquilo. Então a gente tem que ver para onde que a gente está levando os caminhos do nosso coração. Porque se você fica falando com pessoas que não te convêm, que desapontam o Senhor e que fazem o que é incorreto perante o Senhor, provavelmente você vai estar dizendo ao Senhor que escolhe aquele lugar. Escolhe estar com pessoas do mundo, é a mesma coisa de dizer que escolhe ficar no mundo. E isso automaticamente diz que você é filho do diabo. Então você tem que ver onde você está levando os seus caminhos do coração, mas não só as pessoas, os ambientes também, porque o ambiente ele é algo muito forte espiritualmente. E é um pouco disso que eu queria falar hoje, e que a gente venha sondar os caminhos do nosso coração antes que seja tarde demais, porque a gente pode pensar assim, é um pecadinho, não vale de nada. Depois, quando a gente vai ver, a gente já caiu em algo mais profundo e vai ser tarde demais. Então, que a gente venha abrir os nossos olhos, pedir discernimento ao Senhor Jesus, pedir que Ele nos alerte, para que a gente venha abrir os nossos olhos e não ficamos cegos espiritualmente com os nossos corações endurecidos. E que é isso que eu queria falar hoje. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like, habilite o sininho de notificação e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, até a próxima.